Agora eu vou falar de mecânica dos fluidos, do assunto escoamento permanente de fluidos em condutos forçados. Então isso faz parte da disciplina mecânica dos fluidos. Falando disso, primeiro a gente vai tratar de escoamento permanente de fluidos incompressíveis. A gente vai considerar que a densidade do fluido, né, a massa específica do fluido é a mesma, independente da pressão. Isso é característica, isso pode ser que os fluidos, boa parte dos líquidos podem ser considerados como incompressíveis em situações normais. Tá? Então nós vamos estudar esse escoamento aqui de fluidos incompressíveis, em condutos, né, em tubulações forçadas. Aí. Já vou comentar sobre o que é conduto forçado. Conduto é qualquer estrutura sólida destinada ao transporte de fluidos, né? Um tubo, um cano, tal, né? Uma tubulação, por exemplo. O que é conduto forçado? O fluido que nele escoa o preenche totalmente, sem qualquer superfície livre. Então, vamos supor que seja água passando por essa tubulação. A água está preenchendo toda a seção da tubulação. Não tem ar no meio, né? Não tem assim um espaço em cima livre. Né? Esse é o conduto forçado, é esse tipo de escoamento que nós vamos estudar. Conduto livre, o que é conduto livre? É aquele que não é o forçado, né? É aquele no qual o fluido apresenta uma superfície livre. Então, por exemplo, nesse escoamento aqui, ó, não sei se está dando para ver aqui, a água não chegou ao topo do fluido, né, da tubulação. Então tem ar aqui, né? Tem uma parte da tubulação aqui que está livre de água, está com ar. Isso é conduto livre. Né? Então tem superfície livre aqui nessa tubulação, sem contato com o fluido. Esse aqui é um conduto livre, ó. A parte de cima do fluido aqui não está em contato com o conduto, né? Com a tubulação, com o conduto aqui. Então esse tipo de escoamento é o escoamento com conduto livre. Não estamos estudando esse assunto agora, o foco agora é conduto forçado. Né? Então o líquido, o fluido, né, preenche completamente o conduto. Falando dos conceitos de raio e diâmetro hidráulico, né, RH e DH. A figura que está escrito via datashow, mas eu vou mostrar no próximo slide. Né, vou mostrar no próximo slide aqui dessa apresentação. Ou no outro, né, tá bem? Daqui a pouquinho eu já mostro a figura. O que é o raio hidráulico? É a área da seção transversal, a área transversal de escoamento do fluido, né, de escoamento do fluido, dividido por esse sigma. O que é o sigma? É o perímetro molhado, ou trecho do perímetro da seção de área, da área A, em que o fluido está em contato com a parede do conduto. E o diâmetro hidráulico, o que é? Né? O raio hidráulico é o A sobre sigma. Né? O que é o diâmetro hidráulico? É definido por 4 vezes o raio hidráulico. Então, mostrando agora uma figura para reforçar esse conceito, essa figura foi retirada do livro Mecânica dos Fluidos, de Franco Brunetti, um excelente livro sobre mecânica dos fluidos. Então aqui ó, ela define com mais detalhes sobre os conceitos de raio hidráulico e diâmetro hidráulico. Raio hidráulico é definido como A sobre sigma, né, área transversal do escoamento do fluido, e sigma é o perímetro molhado, ou trecho do perímetro da seção de área A em que o fluido está em contato com a parede. E o diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio. Olha alguns exemplos aqui. Olha uma seção circundiâmetro, né, com uma seção circular com um conduto forçado, ou seja, o fluido está passando pela seção inteira. A área do círculo é π diâmetro ao quadrado sobre 4, né, a área em função do diâmetro. O perímetro molhado é o total, né, o fluido tem contato com o círculo inteiro, dá π vezes d. Dividindo a área por esse sigma, pelo perímetro molhado, dá diâmetro sobre 4 raio hidráulico. Raio hidráulico não é igual ao raio numa seção circular, é diferente, são conceitos diferentes. O raio do círculo é metade do diâmetro, né, mas o raio hidráulico não é, o raio hidráulico é diâmetro sobre 4. E aí, multiplicando por 4, o diâmetro hidráulico, sim, esse é igual ao diâmetro quando o conduto forçado escoa por uma seção circular. Né? Quando o escoamento é forçado, né? O escoamento é por conduto forçado numa seção circular. Então, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro. Se a seção fosse quadrada, se você fizer o mesmo raciocínio, vai dar que o diâmetro hidráulico é o lado do quadrado, é o A. Se a seção for retangular, ó, já tem outra expressão, ó, base B, altura A, aí o diâmetro dá 2AB sobre A mais B. E só para concluir essa parte, veja aqui, por exemplo, aqui tem o conduto livre. Né? Aqui ó, o perímetro molhado não é 2A mais 2B, é simplesmente B
mais A, é 2A mais B, porque essa parte de cima aqui não está em contato com a tubulação, isso aqui é um conduto livre, isso gera expressões diferentes aqui de raio hidráulico e diâmetro hidráulico em relação ao caso anterior. Ok? Para a gente, o que a gente vai usar mais aqui é que o diâmetro hidráulico de uma tubulação com seção circular, num escoamento forçado, um conduto forçado, é simplesmente igual ao diâmetro do condutor, né, do tubo. Tá? Então, voltando, agora vamos falar de perdas de carga. Perdas de carga, ela é aquela perda de energia que o fluido sofre enquanto escoa por uma tubulação devido ao atrito com essa tubulação, ao ruído que ele emite. Então é uma perda de energia que o fluido obtém com o seu escoamento em certa tubulação. Essas perdas de carga podem ser basicamente de dois tipos, locais ou singulares, eu vou chamar de HS, né, minúsculo aí, geradas por perturbações ou mudanças bruscas de direção de escoamento. Então, por exemplo, um cotovelo no encanamento, né? A tubulação está descendo e de repente ela tem que virar 90 graus, né? O escoamento do fluido, né? O fluido tem que virar 90 graus, ocorre uma perda de carga nesse cotovelo, é uma perda de carga local ou singular. E o segundo tipo de perda de carga é a perda de carga distribuída, com símbolo HF. Elas ocorrem ao longo de tubos retos devido ao atrito, devido à rugosidade da tubulação, esse tipo de coisa, né? Devido ao comprimento da tubulação. Uma tubulação maior tende a gerar uma perda de carga maior do que uma tubulação menor com o mesmo material, com o mesmo tubo, né? Então vamos estudar nesse momento a perda de carga distribuída, HF. Então, a perda de carga distribuída aqui, ó, HF, lembrando a carga, né, em uma seção de escoamento é V ao quadrado sobre 2G mais P sobre gama mais Z. Esse alfa é um coeficiente chamado coeficiente de energia cinética, que nos nossos estudos vai ser sempre igual a 1. Então nós voltamos àquela expressão de carga em que nós já vimos, que eu já mostrei em vídeos anteriores. A carga é P sobre gama mais V quadrado sobre 2G mais Z. Pode-se demonstrar com relação à perda de carga distribuída que ela é calculada pela seguinte expressão. HF é igual a F vezes L sobre DH, o diâmetro hidráulico aqui, vezes V quadrado sobre 2G. Ou seja, a perda de carga distribuída depende, e muito, da velocidade, né? Ela depende do quadrado da velocidade. Quanto mais rápido o fluido escoa por um encanamento, mais carga ele perde, mais energia ele dissipa com o atrito, por calor, por ruído, né, com a rugosidade ali da própria tubulação, a rugosidade interna da tubulação. E pode-se demonstrar que essa expressão vale para regime permanente de escoamento, né, um escoamento, vamos chamar assim, de contínuo, condutos cilíndricos com regime dinamicamente estabelecido, já está tudo num sistema contínuo já de escoamento, né? Não é algo que está começando ou terminando, né, com grandes variações com o tempo. É um trecho sem máquinas, com rugosidade uniforme, essa expressão vale. Eu não tenho nem bomba hidráulica nem turbina no trecho em questão. E F é o coeficiente de perda de carga distribuída. Esse F é um coeficiente que ele é função do número de Reynolds do escoamento, que é ρ, né, que é a massa específica, vezes a velocidade do fluido, vezes o diâmetro hidráulico sobre a viscosidade, né, a viscosidade absoluta, ou, né, a mesma coisa que V vezes DH sobre Ni, a viscosidade cinemática. Ou é ρVD sobre Mi, ou V vezes D sobre Ni. É a mesma coisa, né, porque Ni é Ni aqui, a viscosidade cinemática Ni, é o Mi dividido pelo ρ. Né, o Mi dividido pelo ρ. Então, o coeficiente F é função do número de Reynolds, né, número adimensional que caracteriza cada escoamento. Quanto maior o número de Reynolds, né, a tendência acima de 2.400, a tendência é o escoamento ser turbulento. Abaixo de 2.000, o escoamento é laminar. Entre 2.000 e 2.400 é um escoamento de transição, né, entre laminar e turbulento. L é o comprimento do conduto, né, da tubulação aqui em questão. Tá? Esse L aqui da expressão, né? Esse L da expressão. Continuando aqui com a perda de carga distribuída, nós temos, pode-se demonstrar, né, já comentei no slide anterior, que HF é igual a F vezes L sobre DH vezes V quadrado sobre 2G. Então o F, coeficiente de carga distribuída, função do Reynolds, e de DH sobre Epsilon, aqui,
Ah, perdão, eu não tinha comentado aqui. Ele é função do número de Reynolds e do diâmetro hidráulico dividido pela rugosidade do condutor. Então esses dois fatores, eu tenho DH sobre Epsilon e eu tenho o número de Reynolds do escoamento, eu consigo chegar no coeficiente F. Então é isso que está dito, né? F é um coeficiente de carga distribuída que é função do Reynolds e do DH sobre a rugosidade interna do condutor. L é o comprimento do conduto, D é o diâmetro hidráulico, V é a velocidade do fluido, né, que está ao quadrado na expressão, G é a aceleração da gravidade. Então, o que acontece? Esse F nós obtemos via diagrama de Moody-House, que é um gráfico, também está disponível, né, com certeza na internet e no livro do Franco Brunetti. Está aqui, ó. Esse diagrama de Moody-House funciona da seguinte maneira. O objetivo é chegar normalmente ao F, ao coeficiente F que está no eixo Y aqui, ó. Está no eixo Y à direita, aqui no eixo vertical à direita. Você pode chegar nesse coeficiente F aqui, o coeficiente de perda de carga distribuída, da seguinte maneira. Se você tiver o número de Reynolds do escoamento, você usa o eixo horizontal superior aqui. Então o número de Reynolds aqui, por exemplo, 10 a quinta, aqui, 100 mil, né? Número de Reynolds. Aí você segue a linha, ó, essa curva aqui, não é uma linha reta, né? Essa curva, de acordo com o Reynolds que você tiver. E aí você segue essa linha. Até que ponto você segue? Até o DH sobre Epsilon lá, a rugosidade equivalente, que tem essas linhas horizontais. Então vamos supor que o seu DH sobre Epsilon, que aqui ele chama de K, é igual a 400. Então o seu diâmetro hidráulico dividido pela rugosidade dá 400. Então, e o seu Reynolds é 10 a quinta. Olha o que acontece, você desce o 10 a quinta aqui nessa linha até cruzar a linha de 400 aqui, ó, do DH sobre K, exatamente nesse ponto que eu estou indicando pelo mouse. Aí você traça uma linha horizontal, paralela, né, aos eixos horizontais aqui, para chegar no coeficiente de Moody-House. Então você chega no coeficiente F aqui, no F, que dá aproximadamente 0,026, por aí, mais ou menos aqui. Esse seria o F que você usaria naquela expressão. Se o DH sobre K mudar, vai mudar o F, e assim por diante. Mas você consegue, não só com Reynolds e com o DH sobre K, chegar no F. Você pode conseguir com Reynolds vezes raiz de F. Às vezes você não consegue ter o número de Reynolds sozinho, isolado. Se você conseguir o Reynolds raiz de F, você sobe a linha correspondente a ele reta e aí depois entra nas curvas correspondentes aqui, né, paralelas aqui às curvas do número de Reynolds, até chegar na linha aqui quase horizontal aqui do DH sobre K. Do DH sobre K, para chegar no ponto aqui e projetar na horizontal e achar o coeficiente F. Então, para concluir essa parte, só fechando aqui, os condutos industriais não possuem rugosidade uniforme interna. Então pode ter um lugar que está mais rugoso, mais de repente alguma coisa oxidado, né, enferrujado internamente, aí gera uma rugosidade maior em algum ponto, em outro menos, tal. Com eles trabalha-se com o conceito de rugosidade equivalente, que é o K. Trata-se de uma rugosidade fictícia e uniforme que, substituída no lugar da rugosidade real de um tubo industrial, causa o mesmo efeito. O diagrama de Moody-House é utilizado para a obtenção de rugosidades equivalentes do coeficiente F, de perda de carga distribuída. Então, o diagrama de Moody-House, não está no datashow, evidentemente, está aqui nesse slide que eu já mostrei. Então você consegue aqui com o Reynolds, né, voltando aqui, passando pela curva aqui, correspondente ao valor do número de Reynolds do seu escoamento, cruzando com a linha do DH sobre rugosidade equivalente K, e aí você projeta, né, formando uma linha horizontal no eixo aqui vertical da direita para chegar no coeficiente F. Então, no próximo vídeo eu vou fazer um exemplo que usa esse conceito de perda de carga distribuída.